Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. E hoje, pela infinita graça de Deus, continuando os nossos estudos, estudaremos a lição de número 9. Isso mesmo, lição de número 9, para o dia 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. Amém? O nosso texto áureo desta lição, Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Efésios capítulo 3, versículo de número 5, assim está escrito: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O texto base ou a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 13. Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém, queridos irmãos? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nesta lição do mistério da união, deste mistério revelado, na lição de número 9, com a graça de Deus, nós estudaremos um pouco sobre este mistério que esteve oculto durante todo o tempo. E também estudaremos a revelação de Deus concedida aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. Para tanto, nós precisamos entender de forma bem simples que, na verdade, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, todos eles receberam por meio de Cristo a revelação
do mistério que esteve oculto, conforme o próprio apóstolo Paulo vai nos escrever no texto base da lição, Efésios capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Nesta lição, nós estudaremos desde o conceito bíblico da palavra mistério, como também estudaremos que este mistério esteve oculto no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Da mesma forma, compreenderemos como este mistério foi revelado já no Novo Testamento, na Nova Aliança, e por fim, nós compreenderemos que este mistério foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Dessa forma, o comentarista da lição, para falar sobre essas questões, ele vai abordar este assunto em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele vem falando sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Isso mesmo. Ele vem falando de imediato sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Paulo esclarece isso aos irmãos da cidade de Éfeso. Paulo esclarece isto em especial no capítulo de número 3 da Epístola aos Efésios. Por que Paulo faz isso? É bem simples nós compreendermos isto. Na verdade, Paulo faz isto pois ele sabia que os gentios ignoravam as promessas de Deus feitas ao povo judeu, que consequentemente se estenderiam a todas as nações, enquanto que os judeus pensavam serem os únicos beneficiários de todas as promessas de Deus. Porém, ambos, na verdade, desconheciam algo em comum. O que era que eles desconheciam? O mistério que esteve oculto ao longo dos séculos. Todavia, para nós compreendermos todas essas questões que falamos agora há pouco, nós precisamos saber o que é que a Bíblia fala sobre esse mistério, ou qual é o conceito bíblico da palavra mistério. Na verdade, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, ou seja, esse termo indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, conforme o apóstolo Paulo cita ou escreve no capítulo 3, versículo de número 3. Confira comigo. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Como me foi este mistério manifestado. A palavra mistério, mais uma vez repito, traz-nos uma ideia de segredo ou doutrina secreta, indicando uma verdade divina que esteve oculta, mas que foi revelada por Deus no Novo Testamento aos apóstolos e aos profetas. Portanto, precisamos compreender que esse termo, que a palavra mistério, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos privilegiados, iniciados, possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, que ensinavam essa ideia lá para os irmãos da cidade de Colossos. Se não, vejamos Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 18. Colossenses 2, versículo de número 18 está escrito: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Paulo tem a preocupação de ensinar aos irmãos a não serem
enganado por falsos ensinamentos que chegavam a ser ensinamentos de misticismo. Na verdade, pelo contrário, o cristianismo, ou no cristianismo, o termo mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora, no Novo Testamento, foi desvendada, foi revelada. Revelada para quê? Isso aqui é interessante nós destacarmos. Revelada, desvendada, em benefício de todos, para o benefício de todos. Tá ok? No próximo subtópico da lição, o comentarista, evidentemente, agora ele vem falando sobre o desconhecimento deste mistério. No primeiro subtópico, nós visualizamos, nós compreendemos o conceito bíblico da palavra mistério, que inclusive vem do grego, mas não vem ao caso aqui. No segundo ponto, o desconhecimento do mistério. Ora, por que é que o comentarista vem falando sobre esse desconhecimento do mistério? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações ou no Antigo Testamento, nós precisamos compreender aí o emprego do advérbio como. Nós precisamos analisar que o apóstolo Paulo ele faz questão de empregar uma palavrinha que nós estudamos na língua portuguesa e chamamos de como. Como, na verdade, é um advérbio que estabelece uma relação circunstancial, isso mesmo. Estabelece uma relação de alguma circunstância, no caso em especial do apóstolo Paulo empregando aqui na Epístola aos Efésios, este como estabelece uma relação comparativa. Isso mesmo. Percebam comigo o que ele vai dizer. Noutros séculos não foi manifestado como foi manifestado agora. Paulo está sendo bem objetivo, bem claro. Ele está dizendo, no Antigo Testamento, os apóstolos, ou melhor, os profetas, Israel, os gentios, não tiveram a oportunidade de conhecer este mistério na sua totalidade, como ele foi manifestado, revelado agora. Ou seja, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Esse desconhecimento, cujo autor aponta aqui para nós, na verdade, ele não está indicando que os profetas do Antigo Testamento não tivessem conhecimento acerca das promessas de Deus, do plano de Deus. Contudo, isso ainda era pálido aos olhos dele, tá ok? Mas eles tinham convicção, eles tinham certeza. Eles sabiam que as promessas e as bênçãos de Deus, a partir dos judeus, alcançariam também os gentios, tá ok? Na sequência, o comentarista vem falando sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como eles também chegaram a fazer menção delas. Confiram comigo Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3. Isso é Deus falando para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Todas não se refere apenas às famílias que seriam provenientes de Abraão. Todas não se refere apenas às famílias de Israel. Deus, ele é super claro aqui. Ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além do mais, se nós conferirmos outros textos na Bíblia, a exemplo de Gênesis 22:18, Isaías 11:10, Isaías 49:6 e outros que vocês conseguem visualizar, vão provar para nós que os homens de Deus do Antigo Testamento, eles tinham conhecimento, eles tinham certeza de que as bênçãos de Deus alcançariam as outras nações. Eles só não sabiam como isso seria feito, ou a grandeza deste feito de Deus. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Eles não tinham conhecimento, eles não sabiam que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um único povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério que esteve oculto, mas que foi revelado. Sintetizando este primeiro tópico, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. E agora nós chegamos no segundo tópico da lição: o mistério revelado no Novo Testamento. Evidentemente, no primeiro tópico ele vem falar sobre o mistério que esteve oculto. No Novo Testamento, como todos nós já sabemos, este mistério agora ele é revelado. Isso mesmo. E por que ele é revelado no Novo Testamento? É bem simples compreendermos isso. O plano divino quanto à Igreja de Cristo é a ênfase do apóstolo Paulo acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Por isso que ele vai apresentar esta revelação feita aos apóstolos e aos profetas. Contudo, convém nós pensarmos um pouco no início do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. Percebam comigo que no início do capítulo, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Além do mais, ele vai mostrar para os irmãos o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Claro, não é demais lembrar, revelação que não lhe foi feita por homens. Confiram comigo capítulo 3, versículos 1 ao 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Além disso, se nós observarmos na epístola do próprio apóstolo Paulo aos Gálatas, perceberemos que ele deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Além do mais, ele faz questão de demonstrar que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. E diga-se de passagem, que o apóstolo Paulo, um homem super instruído, um homem versado nas letras, um homem de um conhecimento extraordinário, um homem que aprendeu aos pés de um dos grandes mestres da época, Gamaliel. Entretanto, ele faz questão de dizer que a doutrina que ele ensinava não aprendeu com nenhum
homem. Ele também escreve para os irmãos da cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Isso tudo que o apóstolo Paulo está escrevendo não é por vanglória, não é por exaltação, não é por soberba, é para dizer que ele recebeu a revelação, vocação e o chamado do próprio Senhor. O apóstolo Paulo, ele assegura dessa forma que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, conforme nós podemos verificar em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 11, versículo de número 4. Atos 11, 4 ao 17 e o versículo de número 27. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo questão de ensinar os irmãos de Éfeso? Atos 11, 4 ao 17. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando ainda na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? O apóstolo Pedro, ele está compreendendo aqui esta revelação de Deus, de que os gentios também faziam parte do mistério de Deus. Ele também indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Paulo compreende que a intelectualidade humana não seria capaz de compreender as profundidades das riquezas de Deus. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Na sequência, o comentarista agora ele vai mostrar que o mistério oculto foi revelado. Não se tem mais segredo. O que Deus guardou ao longo dos séculos no Antigo Testamento, agora através dos apóstolos e dos profetas, ele vai trazer à luz, ele vai revelar. E como todos nós já sabemos, este mistério oculto que foi revelado é a Igreja do Senhor. E essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo
desde sempre. A igreja é projeto de Deus, é idealização de Deus, é propriedade particular de Deus. O apóstolo Paulo também prossegue mostrando que a execução desta obra, desta igreja, deste mistério, desta revelação, é a obra de Cristo, é o sacrifício do Cordeiro de Deus, por amor à nossa vida. Ele também vai falar sobre a criação de uma nova humanidade. Quando Cristo morre no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, ele está eliminando as diferenças produzidas pelo pecado. Ele está trazendo à tona uma nova humanidade. Ele está trazendo trazendo para si um novo povo. Um novo povo. Seus filhos, seus eleitos, a igreja. E isso inclui a união de judeus e gentios, que agora não mais existem diferenças, pois todos fazem parte de uma mesma família, a família de Deus, o corpo de Cristo. Além do mais, o apóstolo Paulo ele vai revelar a comunicação dessas verdades, que ela foi feita aos apóstolos e aos profetas. A revelação, a priori, ela é feita aos apóstolos e aos profetas. Por fim, meus irmãos, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, significa dizer que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Não entendeu? É simples. A igreja é o mistério de Deus revelado no Novo Testamento, mas ao mesmo tempo ela tem a missão, a responsabilidade de tornar a multiforme sabedoria de Deus conhecida entre os homens, de forma que todos os homens sejam unidos em um só povo por meio de Cristo. Na sequência, o comentarista vai falar sobre a magnitude do mistério. Isso mesmo, a magnitude do mistério. Como vocês sabem, magnitude, grandeza, dimensão. Outrora, ninguém, absolutamente ninguém, tinha falado sobre a possibilidade da formação de um único povo, sem distinção de qualquer natureza, pessoas, etnia, raça, classe social, enfim, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Você está lembrado de que os apóstolos, inclusive, queriam fazer algumas coisas com algumas ideias, alguns pensamentos, para excluir os gentios das bênçãos, porque eles não tinham esta certeza, este conhecimento, como Deus iria fazer. Mas em Cristo, graças a Deus, em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa feita a Abraão, a Israel. Todos somos alvos destas promessas. A igreja, os gentios, de forma geral. Portanto, esse mistério ora revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Nós temos a missão como igreja de anunciar, de propagar, de pregar o mistério de Deus, a palavra de Deus
para alcançarmos os homens. Afinal de contas, este é o grande objetivo de Deus. E sintetizando o tópico, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Por fim, nós chegamos ao terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. No primeiro tópico, o mistério estava oculto. No segundo, ele foi revelado. No terceiro tópico, nós vamos entender a ideia, a lógica do mistério pré-estabelecido por Deus. Como assim? O que seria esse mistério pré-estabelecido por Deus? Como todos nós sabemos, temos a plena convicção que o nosso Deus ele é onisciente. Automaticamente nós compreendemos que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Pois desde a eternidade, o Senhor já tinha pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Nós precisamos compreender isso. Aí o comentarista vem falando sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Quando ele fala sobre este mistério pré-estabelecido, ele consegue enxergar o que nós precisamos enxergar, as riquezas insondáveis de Cristo já nesse mistério pré-estabelecido. Por quê? Porque o mistério agora revelado é simplesmente considerado riquezas insondáveis. Riquezas insondáveis. Isso se refere às maravilhas e providência divinas que estão além do entendimento humano. Para Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, era algo que não se podia ter ideia. Ele deveria ministrar, ele tinha essa ciência, este conhecimento. Ele foi chamado, vocacionado para ministrar a todos. Ministrar o quê? A perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Além disso, ele deveria proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Ora, se nós fôssemos parar para falar sobre bênçãos, maravilhas de Deus sobre a nossa vida, nós passaríamos muito tempo falando sobre muitas bênçãos, sobre muitas maravilhas, sobre tantas manifestações de Deus para conosco, sobre a nossa vida. Isso diariamente, tanto as visíveis como as invisíveis, desde o simples fato do respirar, a constituição da família, ao batismo no Espírito Santo, a salvação da nossa vida, enfim, tudo isso se constitui bênção da parte de Deus, maravilhas da parte de Deus. Tudo de uma forma simples e de forma geral abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Na sequência, ele vem falar sobre o eterno propósito em Cristo. Como vimos, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Isso significa dizer que desde o princípio dos tempos, o Criador, o nosso Deus, o Deus poderoso, manteve o mistério encoberto para ser revelado apenas em tempo oportuno, conforme o apóstolo Pedro vai falar na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 20.
Ele também indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestado. Olha a expressão de Paulo. Para que agora, ele não perdeu o controle. Ele vai revelar no tempo oportuno, no tempo estabelecido por ele, para que agora seja manifestada segundo, conforme, de acordo com o querer dele. A palavra segundo, conjunção subordinativa, adverbial, de conformidade, conforme o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por meio de Cristo Jesus. Por fim, nós simplesmente fechamos o terceiro tópico falando que sobre o plano divino ou divinamente pré-estabelecido. Qual a finalidade maior? Qual o objetivo final de Deus ao revelar, ou melhor, ao planejar, ao manter oculto, ao revelar este plano? Qual o objetivo maior de Deus deste plano pré-estabelecido? O plano divino, ele não surgiu pelo advento ou pela ocasião do pecado de Adão lá no jardim, no Éden. Sim, Deus não foi apanhado de surpresa, isso nós temos plena convicção. Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Aí, como nós sempre falamos, Gênesis 3:15, Deus já está mostrando que teria um plano maior para redimir os homens e trazê-los de volta para os seus braços. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Simplificando, o propósito deste plano divino, desta manifestação divina, desta revelação divina, é a salvação dos homens, unindo judeus e gentios, tornando-os um só povo, formando a Igreja de Cristo, alcançados pelo poder do Evangelho, redimidos pelo sangue do Cordeiro, e isso nos faz cidadãos dos céus e co-herdeiros com Cristo. Sintetizando o tópico, o mistério da Igreja de Cristo foi estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. E por fim, chegamos à nossa conclusão e finalizamos dizendo que o mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas, no Antigo Testamento. Mas no tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. A partir daí, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. E tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. Por hoje nós terminamos, mas eu já quero te pedir, se você gostou, se de alguma forma esta aula foi proveitosa para você, então curte o vídeo, dá aquele chamado e tão popular like,
faça os comentários, compartilha este vídeo para que nós alcancemos o maior número de pessoas possível. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações das postagens, dos vídeos que nós compartilharmos aqui. Tá ok? Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima aula, quando estudaremos a intercessão pelos Efésios. Muito obrigado de todo o coração. A paz do Senhor e até a próxima aula. Amém.